Olá, pessoal! Que legal estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu amo, que é sobre marketing e vendas, mas especificamente o acordo de serviço que acontece entre marketing e vendas. Tá? Acontece muito nas empresas que têm uma área de marketing, né, e de vendas, onde marketing desenvolve as ações, elabora as estratégias, e chega para a venda só entregando um pacote do que precisa ser feito. E, por outro lado, vendas fica imersa no dia a dia com um monte de ações, com um monte de atuação e não devolve para o marketing o que deu certo, o que deu errado. E aí fica todo mundo numa maluquice, correndo atrás do rabo e sem saber exatamente o que precisa ser feito. Então, a gente começa essa nossa conversa aqui a partir da seguinte premissa, gente. Marketing e vendas precisam trabalhar juntos. Eu ouso dizer que precisam trabalhar como se fossem um único departamento, um departamento de aquisição de novos clientes, porque não adianta nada o marketing simplesmente desenvolver uma ação sem estudar o time comercial, sem envolver, sem pedir opinião, sem gerenciar um projeto de forma consistente e querer que isso traga resultado. Também não vamos dizer assim, olha, não traz resultado de jeito nenhum, nem a pau, não funciona. Gente, funciona, claro que funciona. Da mesma forma que me perguntam, Nora, mas você acha que propaganda em jornal funciona? Gente, depende, tudo pode funcionar. A gente precisa entender que não é porque hoje a gente tem a internet que a venda offline não funciona mais. Não, gente, o que precisa entender é que se nós temos mais possibilidades, se nós temos novas formas de fazer, se nós temos alguma possibilidade de sair de um resultado pequeno para um resultado grande, ou para conseguir 1%, 2%, 10%, 20%, o quanto for de melhoria no nosso negócio, é válido. Então, eu trago essa questão que, gente, uma ação ela não invalida a outra, mas ela pode tanto dar suporte como melhorar os resultados. E é isso que a gente precisa pensar. Nora, o meu marketing não fala com vendas, então ele não presta para nada? Gente, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte: se marketing e vendas trabalharem focados, assim, com áreas muito claras, com ações, com tarefas, com campanhas muito bem definidas, a chance de sucesso e a chance de conseguir um resultado muito melhor, ela está ali para você conseguir aproveitar esse momento. Então, esse é o apelo que eu faço. Vamos entender essas duas áreas como a nossa área de aquisição de clientes. E para isso é importante que a gente identifique que, primeiro passo, gente, isso é uma coisa que eu defendo muito, tá? Por que o time de marketing ou o time comercial vai ter a melhor ideia? Vamos juntar esses times. Então, definição de planejamento anual, definição de planejamento de metas, definição de campanhas, definição de persona, definição de rotina de vendas, de pipeline comercial, tudo isso, gente, pode ser conversado e definido em conjunto. As chances de sucesso, elas são muito maiores. E eis que me deparei com um material da RD falando sobre como fazer, né, como colocar no funil esse acordo entre marketing e vendas. E quando eu vi esse material, eu achei que ele ficou muito bom, ficou muito claro, muito fácil de entender. Então, eu trouxe esse material para a gente conversar um pouco a respeito e você já conseguir fazer o desenho do seu funil, que é essa relação entre marketing e vendas de forma muito assertiva, com foco em melhorar os resultados, como sempre, tá? Se você está no Instagram, corre para o YouTube, porque agora eu vou compartilhar a apresentação, que está bem legal, onde eu falo sobre os acordos entre as áreas, marketing e vendas. Esse aqui, gente, é um template de SLA com definição de regra de passagem entre as etapas do funil. É onde marketing e vendas, eles conversam, definem o que cada um vai fazer ali, o que serve para um, o que serve para outro, e aí eles conseguem se entender melhor e até mesmo definir as metas, tá?
De novo, quem criou essa apresentação aqui, esse template, foi a RD, e eu estou usando como base para te explicar como usar esse template de forma assertiva, tá? E quem quiser esse template, eu vou deixar também, vou deixar no YouTube, tá? No Instagram não vou deixar. Vai lá no YouTube que eu vou deixar um link para você conseguir ter acesso a esse template, tá? Eu fiz alguns ajustes que eu acho que eu trazer um conceito um pouco mais mastigado, tá? Para vocês. Então, tem alguns ajustes que eu fiz, mas a base do template toda ela foi desenvolvida pela RD, uma empresa de automação de marketing, ó, que eu gosto muito, são parceiraços assim, eu adoro. E aí, vamos lá, turma, olha só. O que é SLA? SLA é o acordo de nível de serviço. É quando você faz os combinados entre as áreas. No nosso caso, especialmente, entre as áreas de vendas e as áreas de marketing. Por que eu falo as áreas? Porque dentro de vendas podem ter várias definições de funções ou até mesmo de áreas e o mesmo se aplica ao marketing. Então, é vendas e marketing chegar e falar assim, gente, olha só, eu faço isso, você faz isso. O que a gente precisa definir é isso. Quais são as regras do nosso jogo e o que define? Porque vocês já devem ter ouvido isso em algum momento, né? Ai, mas marketing está me mandando leads tão frios, esses leads não servem para nada, não é? Enquanto marketing fala assim, eu encho esse departamento de vendas com lead e eles não convertem, ou seja, a gente não pode esse tipo de situação, tá? Lembra que é um trabalho que precisa ser desenvolvido em conjunto. Então, essa é a definição do SLA. Vamos lá. Próxima etapa. Aqui, peraí. Opa, aí, foi. Deu uma travadinha aqui no computador. Aqui. Vamos lá. Gente, travou muito a apresentação, mas vai dar tudo certo. Vamos entender algumas questões aqui, tá? Essa nomenclatura ela precisa ficar muito clara, dependendo do quanto você está envolvido nessas áreas de marketing e vendas, fica mais ou menos fácil. Mas vamos lá que eu vou explicar bonitinho. Olha só. Vamos começar pela nossa etapa do funil. Aqui, a primeira etapa é onde a gente tem um monte de pessoas, um monte de gente, um monte de pessoas chegando, é onde o nosso funil é maior. Nesse ponto aqui, nós vamos chamar de leads, que são aquelas pessoas que nos ofereceram e-mail, nome, telefone, e aqui, como definição, são os contatos únicos gerados em um determinado período, tá? Aí, vamos imaginar que eu tenho um monte de gente que acabou de entrar lá no meu funil de vendas. Eu preciso saber se essas pessoas elas estão dentro do meu potencial de vendas, que é onde entra a parte de marketing nesse ponto aqui. Marketing precisa entender quem dessas pessoas aqui tem potencial de avançar nesse nosso funil. Olha só. São os leads qualificados pelo marketing para avaliação do time de vendas. Bingo, primeiro ponto. Olha só, marketing falou, eu acho que esses leads aqui estão bacanas. Mas será que vendas vai aceitar? E é aí que a gente entra para o próximo passo aqui dentro do nosso funil. São os SALs, são os leads aceitos pelo time comercial e que devem receber uma abordagem de vendas. Lembra que a gente está falando sobre venda consultiva, tá? Venda de produto lá, que já está lá, a pessoa abre o produto, compra com um clique, isso aí a gente chama de venda self-service, que nem precisa ter todo esse contexto, tá? Aqui nós estamos falando sobre vendas consultivas, onde a gente tem o departamento de vendas, que precisa interagir com o potencial cliente, e o departamento de marketing, que trabalha no desenvolvimento das ações de atração de novos leads e oportunidades, beleza? Em seguida, vamos imaginar que vendas falou assim, olha, marketing, que bacana esses leads aqui. Eu acho que eles têm potencial de compra, eles estão dentro aqui do nosso público, de quem a gente quer vender. Maravilha! É onde ele entra no nosso próximo passo, como oportunidade. Nesse ponto aqui, olha só, são leads com potencial de se tornar clientes, já que estão em contato com um vendedor.
E, por fim, dentro desse nosso funil aqui, os leads que fecharam o negócio são os nossos clientes. Essa parte aqui fica bastante simples, tá? Então, vamos lá. Essas nomenclaturas já estão de acordo, né? Sobre cada uma das etapas no funil. E aqui, gente, olha só, nós temos algumas outras legendas que vocês vão encontrar nesse documento aqui. Primeiro, ferramenta de acompanhamento. Um CRM, alguma planilha que você pode usar, tudo o que você vai usar para controlar esses leads, essas oportunidades, quem chegar no seu funil. Depois, critério de passagem. Qual é a regra que vai fazer com que esse lead, com que essa pessoa, ela avance no meu funil de vendas? Olha lá, a blacklist é quando o lead ele tem alguma característica que tira ele do nosso funil. Vou trazer um exemplo muito simples, tá? Imagine que você tem uma loja que só vende em um bairro específico. Você não vende pela internet, você não envia pelo correio, você só envia para aquelas pessoas que passarem ali fisicamente na sua loja. Imagina que, de repente, chegou alguém, te mandou uma mensagem e falou: oi, eu sou aqui de outro país, eu queria comprar isso aí que você tem para me vender. Ou seja, não, essa pessoa aqui, ela sai do nosso funil de vendas porque ela não pode comprar presencialmente na sua loja, tá? Esse é um exemplo muito simples, mas é para você entender o que é essa blacklist. É quem sai do teu funil que não vai avançar porque não atende os critérios. Em seguida, nós temos o filtro de condição. Olha que interessante. Aqui são as exceções dessa blacklist. Por exemplo, olha só, bloquear leads cujo cargo é analista. Pronto, eu não quero ter leads que coloquem cargo analista no meu funil de vendas. Mas, se essa pessoa for um analista de marketing e tenha uma empresa de grande porte, eu vou aceitar. Então, são as exceções para tirar essa pessoa do nosso funil de vendas, o que garante que ela fique, apesar de ter algum termo ali na nossa blacklist. Em seguida, nós vamos para responsabilidades de cada equipe. O que é? Exatamente o nível de serviço. Você vai definir o que cada um precisa fazer. E o acompanhamento do processo é tudo o que vai acontecer no decorrer. Quem acompanha, quem faz, de quanto em quanto tempo a gente revisa esse nosso funil de vendas, que é fundamental. E aí, a gente entra da passagem do lead para o MQL. Lembra? O lead é aquela pessoa que chegou na nossa base, deu nome, e-mail, telefone, alguma informação básica, e aí o marketing precisa qualificar esse lead. Marketing Qualified Lead. É onde ele precisa entender se aquele lead, de fato, ela é uma oportunidade. Nessa apresentação, isso aqui é um documento, tá? Que você vai utilizar. Você vai colocar aqui o link para a ferramenta de CRM que você utiliza, ou para a planilha que vai dizer como você vai acompanhar essas pessoas que acabaram de entrar e vão lá para o marketing qualificar. E aí, gente, precisa definir a regra de passagem. Por exemplo, para que um lead ele seja qualificado pelo marketing, no nosso exemplo aqui, olha só, ter convertido mais de 3 vezes em materiais ricos. Por exemplo, eu postei um e-book, aí um lead foi lá, baixou o e-book, me deu nome, e-mail, telefone. Legal. Por enquanto, ele só baixou uma vez. Talvez ainda não esteja maduro o suficiente para avançar para o time comercial entrar em contato. Então, o que marketing faz? De repente, vai lá e manda um outro material, convida para participar de um webinar, por exemplo. E a pessoa vai lá e faz a inscrição e assiste o vídeo que está lá gravado. Caramba, essa pessoa parece estar interessada. E aí você vai e envia um outro material, você envia um infográfico para ela, por exemplo. E ela baixa. Ou seja, ela interagiu 3 vezes com os materiais que você produziu. As chances dela estar de fato interessada são grandes. Então, marketing fala assim, converteu 3 vezes. Acredito que está interessada. Maravilha! Passamos lá para o marketing. E como a gente monta a nossa blacklist? Por exemplo, se essa pessoa tem o cargo de estudante, analista e vendedor, vai para a minha blacklist.
Ou, se o porte da empresa for de 0 a 5 funcionários, blacklist, não avança no meu funil de vendas. Agora, os filtros condicionais. Um exemplo, bloqueamos quem? Tem menos de 5 funcionários. Vamos lá, para deixar claro. Você entendeu, né? Aqui são as pessoas que a gente vai tirar do nosso funil. Quem for estudante, quem for analista e quem for vendedor. E se o porte da empresa for entre 0 e 5 funcionários, eu não quero essas pessoas. Mas, vamos lá para a nossa condicional. Se essa empresa tem menos de 5 funcionários, porém, ela é de um segmento interessante para o meu negócio, maravilha, eu vou qualificar e vou deixar ela ainda no meu funil de vendas, porque pode ser sim que ela me compre. E aí, turma, é onde a gente coloca as responsabilidades do marketing nessa etapa do funil. Olha só, um exemplo, entregar leads com informações que permitam o contato pelo time comercial, como nome, telefone, e-mail e nome da empresa. Então, o marketing tem a obrigação, vou usar esse termo, tá? Mas ele tem como responsabilidade colocar todas essas informações para que o time comercial já tenha uma base para entrar em contato com esse lead. E olha só, quem acompanha o processo aqui? Quem acompanha? Marketing. Quando ele acompanha? Semanalmente. Como? Através do monitoramento da conversão de leads em vendas e os critérios de bloqueio. Então, semanalmente, ele vai na nossa ferramenta, que a gente colocou o link lá, e vai identificar quais foram os leads que entraram para vendas. Nesse caso aqui, semanalmente, tá? Tem casos que a empresa precisa acompanhar diariamente e tem casos que a empresa precisa acompanhar lead por lead. Depende muito do modelo de negócio, das pessoas e do envolvimento e da profundidade que você vai trabalhar com isso dentro do seu processo comercial. E agora, vamos passar de quem? O marketing qualificou para ver se vendas vai aceitar esses leads e vai dizer, caramba, ela atinge os critérios sim, vamos lá fazer contato com ela direto, tá? Então, isso é muito importante. Marketing qualificou, vendas vai lá e vai entender se essa pessoa, de fato, tem algum potencial de compra. Olha só, mais uma vez, no seu documento lá que você vai compartilhar entre as áreas, coloca qual é a ferramenta, o CRM, o que vai ser utilizado, tá? Gente, planilha não, né? Por favorzinho, né? Já deu planilha. Vamos acompanhar por um software de CRM. Inclusive, o RD tem um software de CRM com uma versão até hoje, né? Tudo muda no mundo da internet, então nem se fala. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo aqui, já esteja completamente desatualizado em relação a isso. Mas hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o RD CRM ele tem uma versão gratuita que você pode utilizar como CRM. Se você ainda não tem, você pode aproveitar, tá? Vou deixar o link aqui. Deixa eu até anotar esses links que eu estou prometendo, porque depois eu esqueço tudo. Link do RD CRM e o link desse template, né? Tudo anotadinho aqui para não esquecer de compartilhar no vídeo aqui para vocês. Bom, regra de passagem. O lead cumprir todos os critérios do estágio anterior. É quase um double check para ver se, de fato, essa pessoa, esse lead que entrou, ele atinge esses critérios. Ó, um exemplo aqui, tá? Isso aqui é um exemplo de uma empresa que, ó, se o website estiver fora do ar, em construção, hospedado em domínios gratuitos ou sem navegação, esse cara não avança no meu funil. Ou se eu identifiquei que, apesar do marketing ter qualificado, as informações estarem lá certinhas, a vendas identificou que essa pessoa não é o decisor, não é a pessoa que vai comprar. Pode ser que ele entre na blacklist e que saia do nosso funil também, tá? Ou, claro, como todo bom vendedor, tenta entrar em contato e conseguir o contato daquela pessoa que decide, que toma a decisão. E a gente sabe, tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso também. E aí, vamos lá para a responsabilidade do marketing. Garantir a quantidade mínima estabelecida pela meta, tá? Porque quando você cria um funil desse, você começa a identificar quantos leads marketing precisa gerar, precisa qualificar para passar para vendas.
porque aí a gente começa a identificar as conversões de tudo aquilo que foi feito para ver se eu vou conseguir atingir a meta, tá? Aí sim a gente consegue determinar se os números são bons ou ruins dessas oportunidades, desses leads que chegaram através do marketing. Só que olha aqui, olha o que entra. Responsabilidade de vendas nessa etapa do funil também. Ó, o SDR ou pré-vendas, um exemplo da responsabilidade dele é o seguinte: descartar aqueles leads que foram qualificados pelo marketing, mas que estão fora do perfil. E claro que precisa justificar por que tirou esse lead lá do nosso funil, com base nos critérios que foram definidos nesse documento. Pessoal, só para trazer aqui para a realidade de todo mundo, o SDR é aquele vendedor que faz o primeiro contato com o lead para identificar se ele atinge os critérios. Depois que o SDR fala, beleza, essa pessoa aqui tem potencial de compra, aí ele passa para outro vendedor, que é quem vai conduzir toda a venda até o fechamento, tá? Claro que algumas empresas não têm esse papel do SDR. Outras têm. Mais uma vez, depende do seu ciclo de vendas, de como você desenha todo o processo comercial e estrutura isso na sua empresa, tá? E olha só, acompanhamento do processo. Quem acompanha? Marketing e vendas. Quando ele acompanha semanalmente. E como que ele acompanha? Através da análise da performance de qualificação de vendas no CRM. Lembra? Acabei de falar do CRM, né? Ele olha lá esses dados, essas informações e tem o acompanhamento de como e a quantidade de pessoas que estão passando por essas nossas etapas do funil, tá? E aí a gente pensa, bom, então vendas aceitou esse lead que o marketing gerou. Maravilha, show de bola. E agora, como que eu passo essa pessoa aqui para uma oportunidade real em vendas, uma oportunidade, é um cara que ele tem de fato um potencial. Mais uma vez, coloca o link do teu CRM aqui no documento para compartilhar entre as áreas e determina lá a regra de passagem. O que vai fazer a pessoa a partir de, olha, vendas aceitou esse lead para, é de fato uma oportunidade. Olha só, o lead, como exemplo, gente, pelo amor de Deus, tá? O lead ter tempo disponível para passar pelo processo de vendas. 25 a 40 minutos para realizar uma avaliação por telefone, porque imagina só, a pessoa chega, ela é qualificada, você entendeu que funciona, mas ela nunca tem tempo para falar com o vendedor. Lembra que eu comentei que é uma venda consultiva que depende dessa conversa? Então, é importante que você tenha clareza nisso que vai ser feito, assim fica tudo muito mais fácil. Agora, se o lead não tem tempo, não responde, pode ser que ele não avance nessa nossa passagem de bastão, até que ele consiga, de fato, o tempo para ouvir, para conversar com o vendedor, porque sabemos que boas vendas precisam ser realizadas, né? Vendas ruins acabam dando churn e a gente prejudica muito os números da empresa. E aí, a gente precisa colocar lá o critério da nossa blacklist nessa fase do nosso funil. Por exemplo, lead que atua em startup, empresa com baixa maturidade. É um exemplo de blacklist, é uma empresa que ainda não está preparada para fazer a compra. No meu negócio, eu trabalho com consultoria e treinamento de vendas e marketing. Esse aqui é um exemplo muito importante das pessoas que não avançam no meu funil. Aquelas empresas que ainda não têm uma certa maturidade comercial, pode ser que ela não avance, que ela ainda não consiga ter uma consultoria comigo. Então, é importante que a gente tenha clareza nisso, porque senão a gente começa a achar que todo mundo é oportunidade. Então, prestem muita atenção na hora de criar esses critérios aí na sua empresa, tá? Porém, contudo, todavia, temos os filtros condicionais. Aqui, como exemplo, é uma startup, lembra? Blacklist lá, nosso exemplo é uma startup. Então, eu não quero, a não ser que seja uma startup, mas que tenha um fundo de investimento por trás. Aí sim, maravilha, eu aceito ela para avançar no meu funil aqui onde eu quero fazer uma venda. E olha só, quais são as responsabilidades de vendas, especialmente aqui o nosso pré-vendas, tá? É tirar
todo mundo que não tem o perfil para avançar. E precisa, obviamente, justificar por que tirou essa pessoa, esse lead lá do meu funil de vendas. E qual que é a responsabilidade de vendas aqui, né? Que é entender todo o pipeline comercial, nosso funil de vendas agora, que está relacionado ao vendedor diretamente. Olha só, um exemplo, não rejeitar leads que estejam dentro do SLA. Que está ali, que você já definiu o critério, a pré-vendas mandou para o vendedor, e aí existem algumas coisas que acontecem, né? Pode ser aquele vendedor que acredita muito no lead, e pode ser aquele vendedor que não acredita muito no lead. Então, se essa é uma regra, a partir do momento que esse lead chegou, o vendedor precisa aceitar e fazer todas as etapas do funil e garantir que essa pessoa, obviamente, feche a venda, né? E aí, olha só sobre o processo. Quem acompanha esse processo? Vendas. Quando? Semanalmente. Como? Feito através da performance de passagem entre o estágio de primeira reunião e avaliação de proposta. Lembra que eu comentei? Aqui já é o nosso pipeline comercial. Até o momento, a gente fala sobre, chegou o lead, veio através do marketing. A partir do momento que ele entra no nosso pipeline de vendas, são outros processos, são outras etapas do funil. Aqui no exemplo temos primeira reunião e temos avaliação de proposta. Então, aqui precisa identificar quem conseguiu andar no nosso funil de vendas. Isso é bem importante, tá? Para a gente conseguir identificar essas oportunidades assim profundamente e estudá-las para conseguir o melhor resultado, obviamente. E aí, a gente vai de oportunidade para clientes. Mais uma vez, coloca aqui a ferramenta de acompanhamento. E, como exemplo, qual é a regra de passagem de alguém que ainda é uma oportunidade para cliente? Ter assinado o contrato, né? Essa é um bom gatilho, uma boa regra de passagem dentro do meu funil. Blacklist, quem entra? Quem sai desse meu funil? As vendas que não se concretizam, aquelas vendas que não avançam. Então, enquanto essa pessoa não assinar o contrato, ela não se torna o meu cliente, certo? E aí, responsabilidades de venda, lá no meu pipeline comercial. Preencher informações de fechamento no CRM. É muito ruim quando o vendedor não coloca todas as informações, principalmente quando tem uma área de sucesso do cliente, de pós-venda, de atendimento, tá? E aí entra a responsabilidade das áreas de Customer Success ou atendimento. Por exemplo, iniciar o atendimento em até 48 horas. A partir do momento que a pessoa lá virou cliente, assinou o contrato, fez pagamento, tudo bonitinho, precisa definir em quanto tempo essas áreas vão entrar em contato com esse cliente que acabou de fechar. E um outro exemplo, envio do produto adquirido em até 10 dias após o faturamento, se for o caso, né, do envio de um produto. E é importante que a gente tenha isso muito bem definido, gente, porque as regras do jogo, elas ficam muito claras, e aí a gente não sai das regras. Quando tem regra definida, quando o combinado está feito, é muito mais fácil identificar em qual etapa eu estou falhando, em qual etapa eu estou acertando. Aqui, como acompanhamento do processo, como exemplo, temos quem? Vendas e atendimento. Implementação, sucesso do cliente, tudo aquilo que acontece depois que a pessoa fecha com você, tá? Quando? Mensalmente, como? Os indicadores de sucesso das entregas contratadas. Indicador de sucesso, você precisa definir o que é sucesso para o seu cliente, que aí dá mais um tema para um outro vídeo gigantesco, tá? Então, é importante que você identifique isso dentro da sua área. Entendam o seguinte, quanto mais tempo, quanto mais esforço, quanto mais energia a gente gastar na elaboração desse processo de uma forma correta, de uma forma estratégica, gente, mais tempo a gente vai economizar para conversar com o cliente, para definir regra do jogo, para conseguir alavancar resultado comercial, que no final, gente, é tudo sobre vendas, né? É tudo sobre o resultado que a gente conseguiu no final e de uma forma muito clara, muito transparente. Você olhando aqui, você identificando cada uma dessas etapas, a gente começa a identificar por que eu tenho 20% de aproveitamento de quem é meu lead, que lá me passou as informações, até o marketing qualificar.
Será que eu consigo melhorar esse número? Será que se eu melhorar esse número, eu consigo mais possibilidades de vendas nas próximas etapas? É isso que a gente precisa identificar quando cria um documento com os combinados entre as áreas, focando, obviamente, em melhorar o resultado. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui e até o próximo vídeo.